Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Cidadão Celestial. É uma grande alegria poder recebê-los aqui para juntos nós estudarmos a Palavra de Deus. Eu quero convidar você, se caso você não é inscrito aqui no nosso canal, que você possa se inscrever. E se caso você gostar aqui dos nossos conteúdos, que você possa curtir e compartilhar com outras pessoas, para que assim outras pessoas possam ser incentivadas a estudar a Palavra de Deus aqui conosco. O objetivo do canal é esse, é nós tirarmos um tempo e estudarmos a Palavra do Senhor com profundidade e com seriedade também. No vídeo de hoje eu quero continuar uma série que eu comecei alguns vídeos atrás, respondendo alguns questionamentos, alguns comentários que são colocados nos vídeos que são publicados aqui no canal. E no vídeo de hoje eu quero comentar a respeito de uma acusação que foi feita contra a Igreja Adventista do Sétimo Dia, na qual eu pertenço, onde a pessoa que coloca esse comentário acusa a Igreja a dizer que Jesus Cristo não é Deus porque ensina que o Arcanjo Miguel é Jesus. Então, ao ensinar que o Arcanjo Miguel é Jesus, com isso está reduzindo, Jesus a uma criatura, a um ser criado, a um anjo criado por Deus. Então eu quero responder esse comentário dizendo que, de fato, a Igreja Adventista do Sétimo Dia ela ensina que o Arcanjo Miguel é Jesus, nós acreditamos dessa forma, que sempre que aparece o Arcanjo Miguel na Bíblia, e aparece ali sempre num contexto de batalha, num contexto de guerra, se levantando para defender os filhos de Deus, ali nós entendemos ser uma representação de Jesus. Porque assim como Jesus se fez homem, se tornou homem, Emanuel, Deus conosco, assim ele se faz anjo, Miguel, ele é o chefe dos anjos, mas nem por isso, de forma alguma, isso diminui a divindade de Jesus ou torna Jesus um ser criado. Assim como pelo fato de ele ter nascido aqui como um ser humano, como um homem, como um bebê, isso não vai diminuir a divindade dele, ele permanece e continua sendo Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador, o nosso Salvador. Então eu quero comentar em cima dessa acusação, dizendo que nós, adventistas do sétimo dia, não somos os únicos que acreditam que Jesus é o Arcanjo Miguel. Existem outros teólogos de outras denominações que também creem dessa forma. E eu vou mostrar aqui algumas citações desses teólogos, desses grandes homens do passado, estudiosos da Palavra de Deus, que também acreditavam que Miguel era Jesus. Só que é interessante que essas pessoas eu não vejo sendo criticadas ou sendo acusadas de ser heréticas, como acusam a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então parece que quando a Igreja Adventista diz que o Arcanjo Miguel é Jesus, aí é uma seita, é heresia e tudo mais, tudo aquilo que nos acusam. Então vamos começar lendo o comentário, Eu coloquei o comentário aqui tal qual ele está escrito lá no nosso vídeo. Aí está, Então, aqui o questionamento é: a IASD, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, muda Deus em sua trindade? Aí aqui embaixo, quando eu for ler, você vai perceber que essa pessoa colocou dois textos dos escritos de Ellen White. Um que está em Primeiros Escritos, página 164, e o outro em Testemunhos para a Igreja, volume 9, página 239. Então ele colocou esses dois textos aqui, onde a Sora White ela diz que o Arcanjo Miguel é Jesus. Um comentário de Judas, Epístola de Judas, lá no capítulo 1 e o verso 9. Então vamos ler juntos. Está escrito o seguinte: Moisés passou pela morte, mas o Arcanjo Miguel desceu e deu-lhe a vida antes que seu corpo tivesse visto a corrupção. Satanás tentou segurar o corpo, reivindicando-o como seu. Mas Miguel, ele escreveu errado aqui, ressuscitou Moisés e levou-o ao céu. Mas Cristo não repreendeu o seu adversário, ele humildemente o remeteu ao seu Pai, dizendo: O Senhor te repreende. Então aqui esse texto está escrito em Primeiros Escritos, página 164. Depois ele vai citar um outro em Testemunhos para a Igreja, volume 9, diz o seguinte: Como povo, devemos permanecer como um redentor do mundo, quando, em controvérsia com Satanás em relação ao corpo de Moisés, Cristo não ousou contrariar uma acusação de trilhos. Não sei se está correto aqui o que ele escreveu,
Mas, como eu disse, eu coloquei o comentário assim como ele está lá no canal. E aí, então, ele coloca aqui entre parênteses, né? Coloca o anjo Miguel como Cristo. Está certo isso? Então, qual que é a acusação? Primeiro ele colocou aqui, ó, hás de muda Deus em sua trindade. E depois ele coloca que nós ensinamos que o arcanjo Miguel é como Cristo. Está certo isso? E aí ele vai citar Hebreus capítulo 1, verso 5, que diz: pois a qual dos anjos disse alguma vez, tu és o meu filho, hoje te gerei. Então aqui ele está tentando acusar a igreja adventista, como outros fazem também, né? De que o arcanjo Miguel é Jesus, e com isso nós estamos colocando Jesus como um anjo, como uma criatura, como um ser criado. Então eu quero dizer logo de cara que isso não é verdade. Nós, adventistas do sétimo dia, acreditamos sim que Jesus é Deus, que Jesus é 100% divino. Isso está na crença fundamental número 4 do livro Nisto Cremos. Esse livro aqui que contém as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do sétimo dia. E a crença fundamental número 4, eu quero ler para você somente a introdução, né, que fala a respeito do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Isso está na página 47 do livro Nisto Cremos. Está escrito o seguinte: Deus, o Filho eterno, encarnou-se como Jesus Cristo. Por meio dele foram criadas todas as coisas. É revelado o caráter de Deus, efetuada a salvação da humanidade e julgado o mundo. Sendo para sempre verdadeiramente Deus, ele se tornou verdadeiramente humano, Jesus, o Cristo. Página 47 do livro Nisto Cremos. Então aqui você já vê que está escrito o seguinte, que nós acreditamos que Jesus é verdadeiramente Deus. É verdadeiramente Deus. Então a Igreja Adventista não ensina que Jesus é um anjo criado. Nós ensinamos que Jesus é Miguel por ser o chefe dos anjos, aquele que criou os anjos, né? Porque lá em Hebreus, no capítulo 11, no verso 3, está dizendo que o universo foi criado pela palavra de Deus, foi criado por meio de Cristo. Então, nós entendemos que dentro desse universo se encontram os anjos também. E Jesus Cristo, por ser o arcanjo Miguel, é um dos primeiros príncipes, né, como está lá escrito em Daniel capítulo 10, que Jesus Cristo ele é o arcanjo Miguel por ser o chefe dos anjos. Mas o que isso reduz, né, o fato dele ser o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos, por que isso reduziria a divindade dele? Então nós não ensinamos que Jesus não seja menos do que 100% divino. E aqui eu quero ler com vocês então o texto de Judas, capítulo 1, Judas só tem um capítulo, né? Judas 1, verso 9, que está escrito o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então esse texto que nós lemos lá no comentário, que o irmão colocou, onde Ellen White comenta a respeito desse texto aqui, dessa passagem, que o arcanjo Miguel contendia com o corpo de Moisés. Então você veja o contexto da história, né? Moisés, nós acreditamos que ele ressuscitou, ou seja, Deus o ressuscitou e o levou para o céu. Assim como Elias, né? Que não passou pela morte, mas foi trasladado para o céu. E depois eles apareceram no Monte da Transfiguração e conversaram com Jesus. Então nós acreditamos que quem ressuscitou Moisés foi Miguel, Jesus Cristo. E isso está em plena harmonia, por exemplo, com 1 Tessalonicenses no capítulo 4 e o verso 16. Eu quero ler com vocês esse texto que diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então o apóstolo Paulo está dizendo a respeito da ressurreição dos justos. Todas as pessoas que estão descansando no pó da terra, que estão aguardando a volta de Jesus para ressuscitarem, quando elas ouvirem a voz do arcanjo, o arcanjo Miguel, que é Jesus Cristo, elas ressuscitarão, assim como aconteceu com Moisés e assim como aconteceu também com Lázaro, né? Lembra quando Jesus
ele disse, Lázaro, venha para fora, né? E Lázaro ressuscitou, assim será também quando Jesus voltar. Ele, por ser o arcanjo Miguel, ele vai dar sua palavra de ordem e os mortos em Cristo, aqueles que morreram na fé em Jesus, ressuscitarão primeiro. Então você veja que há uma harmonia aqui nesses dois textos. Mas eu quero ler alguns outros textos no Antigo Testamento que falam do anjo do Senhor. E eu quero começar com Josué, capítulo 5, dos versos 13 a 15. Ali Josué, ele viu esse anjo do Senhor, que também é chamado de príncipe do exército do Senhor. Então aqui, ó, quando a gente vê no subtítulo, eu vou mostrar aqui essa minha Bíblia, a versão dela é Almeida Revista Atualizada, o subtítulo está escrito Deus aparece a Josué. Tá vendo só? Deus aparece a Josué. Então quando a gente lê o texto, Josué 5, verso 13, está escrito o seguinte: Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Então, esse homem com essa espada na mão, que se apresentou ali diante de Josué, Josué disse, o Senhor é um dos nossos ou dos nossos adversários? E no verso 14 ele disse, não, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe, que diz meu senhor ao seu servo? Respondeu o príncipe do exército do Senhor. Verso 16, né? Descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E Josué assim o fez. Então olha que interessante esse texto. Aqui está dizendo que Josué ele reconheceu que aquele príncipe do exército não era simplesmente um anjo que estava ali, mas era o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele que é o chefe dos exércitos do Senhor. Ele que é o arcanjo Miguel. E aí, tanto que Josué prostrou-se com o rosto em terra e o adorou. Agora eu pergunto para vocês que estão me assistindo, é correto adorar um anjo? Não, não é correto. A Bíblia ela ensina que os anjos não devem ser adorados. Lá no Apocalipse, no finalzinho do Apocalipse, tem uma cena em que João ele se prostra para adorar um anjo, né, o anjo Gabriel, que dá ali as revelações, e o anjo fala, não, você não deve me adorar, adora a Deus. Agora, se esse príncipe dos exércitos que apareceu a Josué fosse um anjo, ele não aceitaria adoração, assim como fez Gabriel lá no final do Apocalipse. Mas aqui, o príncipe do exército do Senhor, no verso 16, ele vai dizer a mesma coisa que ele falou para Moisés quando apareceu na sarça ardente. Moisés, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Ele diz a mesma coisa. Ele diz assim, descalça, né, para Josué, ele fala, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E assim Josué o fez. Então aqui, meus amigos, não é outro senão o arcanjo Miguel. Quando a gente vai um pouco mais para frente, no livro de Juízes, no capítulo 13, ali você tem a história, né, do nascimento de Sansão. Então aparece um anjo do Senhor para a mulher, né, de Manoá, que era o pai de Sansão. E aqui, ó, no verso 3, né, então Juízes capítulo 3, verso 6, está escrito o seguinte, apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, que é a mãe de Sansão, mulher de Manoá, e lhe disse, eis que és estéril, e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Então aqui o anjo do Senhor, ele está anunciando que aquela mulher que era estéril iria conceber e dar à luz a um filho. Quando a gente vai para o verso 18, eles reconhecem, né? Verso 17 e 18, aquele casal reconhece que aquele anjo do Senhor não é simplesmente um anjo, mas sim é o próprio Senhor Jesus Cristo, o príncipe dos exércitos do Senhor, o arcanjo Miguel. No verso 17 diz o seguinte, perguntou Manoá o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor na minha versão ele está com A maiúsculo. Qual é o teu nome para que quando se cumprir a tua palavra te honremos? Respondeu o anjo do Senhor.
e lhe disse: por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Olha que coisa incrível aqui. Então aqui está dizendo que o nome desse anjo, né, do Senhor é maravilhoso. O que está ensinando aqui? É o mesmo que está em Isaías. Quando a gente vai lá para Isaías no capítulo 9, você vai ver que quando vai falar a respeito do Messias, né, do Miguel, do Senhor Jesus, está escrito o seguinte ali em Isaías capítulo 9, verso 6: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então aqui o texto está dizendo que um dos nomes, né, desse menino que nasceu, está falando a respeito do Messias, do Senhor Jesus Cristo, é maravilhoso. E lá em Juízes, você vê que o anjo do Senhor responde para Manoá, pai de Sansão: por que você pergunta pelo meu nome que é maravilhoso? Então esse anjo do Senhor aqui não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Aí quando a gente vai um pouquinho mais para frente, ainda no Antigo Testamento, no livro de Daniel, no capítulo 12 e o verso 1, está escrito o seguinte: nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo, mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro, né, no livro da vida. Então aqui está dizendo que no tempo do fim vai haver uma angústia muito grande, qual nunca houve desde que a nação sobre a terra, porém se levantará quem? Miguel, o defensor dos filhos do teu povo, o príncipe do exército do Senhor, que é Jesus Cristo, o arcanjo Miguel. E aí lá em Apocalipse, no capítulo 12, que a gente vê ali, né, que houve uma batalha no céu entre Miguel e seus anjos e também o dragão e seus anjos. Vamos ler o capítulo 12 e o verso 7 do Apocalipse, que diz: houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. E aí o verso 8: todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então, essa guerra que acontece aqui no céu é entre Cristo, o arcanjo Miguel, o chefe dos anjos, né, o príncipe dos exércitos do Senhor, e o dragão, o diabo e Satanás. Há essa batalha no céu. Então aqui essa batalha é entre Cristo e o dragão, né? Entre Cristo e o dragão. Então você veja que fica muito claro na Bíblia, porque quando a gente vai para o Antigo Testamento, esses textos que eu li, existem outros também, que eu não vou ler aqui para o vídeo não ficar muito extenso, onde Josué, ele adora aquele príncipe dos exércitos do Senhor, que é o arcanjo Miguel, e ele diz: tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Se fosse simplesmente um anjo, não teria dito isso. Você tem o texto de Juízes, no capítulo 13, versos 17 e 18, onde ele fala: o meu nome é maravilhoso, né? E depois, lá em Isaías capítulo 9, vai falar mais uma vez a respeito disso, né? Que o nome de Jesus, daquele menino, é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então, meus amigos, esse anjo do Senhor não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Agora eu quero ler aqui para vocês o comentário de 3 grandes teólogos, grandes nomes do protestantismo, que não são adventistas do sétimo dia, são pessoas que que viveram até antes de Ellen White e que também acreditam que Jesus, que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus. São eles Matthew Henry, um comentarista bíblico, João Calvino, que é um dos fundadores do protestantismo, e Charles Spurgeon, que foi um dos grandes pregadores ali do século XVIII. Então, começando por Matthew Henry, olha só o que ele diz. Miguel significa quem é semelhante a Deus, e seu nome, com o título de O Grande Príncipe, aponta o Divino Salvador. Olha só, então esse homem, que foi um grande estudioso teólogo da Palavra de Deus, que escreveu comentários bíblicos,
fez um trabalho muito extenso, né, de comentário da palavra de Deus. Olha o que ele está dizendo aqui. Que o grande príncipe aponta o divino Salvador. Ele vai continuar dizendo: Cristo representou os filhos de nosso povo em seu lugar como um sacrifício, suportou a maldição por eles para carregá-la deles. Ele os representa ao pleitear por eles no trono da graça. E após a destruição do anticristo, o Senhor Jesus se levantará no último dia sobre a terra e aparecerá para a redenção completa de todo o seu povo. Então olha aqui que está o comentário, né, de Matthew Henry, dizendo que o que Miguel, que significa quem é semelhante a Deus, representa o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele aponta para o divino Salvador. Agora eu quero ler o comentário de João Calvino, onde ele diz o seguinte: alguns pensam que a palavra Miguel representa Cristo, e eu não vejo motivo para discordar deste parecer. Como dissemos antes, Miguel pode significar um anjo, mas eu abraço a opinião que se refere à pessoa de Cristo, porque ele se adapta melhor ao assunto para representá-lo como estando à frente para a defesa do povo eleito. Então João Calvino, que é um dos fundadores do presbiterianismo, ele diz aqui que ele abraça a opinião de que Miguel se refere à pessoa de Cristo. Então olha que interessante, né? E muitos que vão até pela linha dos presbiterianos e dizem que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é uma seita por, entre outros motivos, ensinar que o arcanjo Miguel é Jesus. Só que o próprio João Calvino, né, que não tinha contato nenhum com Ellen White, se vê que esses comentários escrevem muito parecido, muito semelhante com o que Ellen White escreveu, no comentário até que o irmão colocou ali no nosso vídeo. E aqui, para finalizar, Charles Spurgeon, né, dos grandes pregadores do século XVIII, ele diz o seguinte: deixe que o Senhor Jesus Cristo seja para sempre querido para nós, pois por meio dele somos levados a nos assentar nos lugares celestiais muito acima dos principados e potestades. Ele está acampado ao redor dos que o temem. Ele é o verdadeiro Miguel, cujo pé está sobre o dragão. Então olha só, Charles Spurgeon diz que ele é o verdadeiro Miguel. Todos saúdem Jesus, tu anjo da presença de Jeová. A ti essa família oferece os seus votos de manhã. Então aqui ele está chamando a Cristo de anjo da presença de Jeová. E eu nunca vi ninguém dizer que Charles Spurgeon era um herético, que ele estava dizendo bobagem ao dizer, né, que Miguel é Jesus, que ele é o anjo da presença de Jeová. Então eu trouxe aqui esses comentários. Existem vários outros teólogos de diversas denominações que ensinam da mesma forma, que o Senhor Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Então não somos só nós adventistas que defendemos isso e que ensinamos isso. Existem muitas outras pessoas que assim o fazem. Mas é sempre, né? São sempre os adventistas que são perseguidos quando ensinam esse tipo de coisa. Então, para você ver que existe também um pouquinho de hipocrisia aí, né? Quando as pessoas dizem que a igreja adventista tenta mudar a trindade ou está colocando Jesus abaixo de Deus Pai, né? Ou o Espírito Santo, dizendo que Jesus é uma criatura. Você veja que tudo isso é mentira, né? Então, basta que você leia ali uma obra como essa, Nisto Cremos, que você já vai ver que isso é mentira, que os adventistas não ensinam isso. Tá bom? Então, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a elucidar essa questão. Existem outros materiais aí na internet também muito bons, onde você pode estudar mais a respeito disso, onde são apresentados outros comentaristas, teólogos, estudiosos da Palavra de Deus, que também defendem que o arcanjo Miguel é Jesus. Mas esse vídeo aqui eu quis apenas responder esse comentário que foi colocado em um dos nossos vídeos aqui no canal. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar e comentar aqui os nossos vídeos, para que assim o canal ele possa crescer e outras pessoas possam aprender da Palavra de Deus aqui conosco. Tá bom? Um forte abraço, que Deus abençoe você e a sua família, e até o nosso próximo vídeo.